Bem, nós estamos hoje aqui no gabinete do prefeito Luiz Everaldo Luzak para falar uma notícia que vem trazer um fôlego de esperança à população rebouçense de modo especial. O prefeito também está, o município, né, prefeito, aderindo, assinando esse protocolo de intenção para uma futura compra de vacinas aqui para o município de Rebouças, visto que, se formos esperar a nível nacional, a estatística é de que a população brasileira, né, seria vacinada num prazo de 2 anos e 8 meses, aqui é muito tempo. Mas, prefeito, como é que surgiu a ideia e como é que está o andamento dessa questão, desse consórcio entre os municípios para a aquisição da vacina? Bom dia. Bom dia, é uma satisfação mais uma vez estar falando aí com vocês, com os nossos internautas. E é uma esperança para o nosso povo de Rebouças esse termo de adesão que a gente assinou ontem. Esse consórcio é uma iniciativa dos municípios, através das associações micro-regionais, regionais, estaduais e também em âmbito nacional, no sentido de ter uma alternativa também de aquisição de vacinas. É como você falou, a vacinação a nível nacional, a gente sabe que é o ideal, né? O Ministério da Saúde adquirir essas vacinas e repassar para os estados e municípios, até para que haja uma harmonização e uma homogeneização da vacinação a nível nacional, respeitando inclusive os critérios, né, de acesso à vacina. Mas a gente sabe que está lento, então nós precisamos alguma outra alternativa, e essa foi uma alternativa encontrada. A gente já assinou esse termo, já enviou inclusive pelo sistema, já foi recebido lá a nível nacional, e vamos ver se a gente consegue então montar esse consórcio e fazer a aquisição de vacinas também pelo município. Os estados também estão liberados, né? Ontem o Congresso aprovou, vamos ver também qual que vai ser a posição do governo federal sobre isso. Ninguém quer competir com o Ministério da Saúde, né? Porque talvez o que o Ministério da Saúde queira é centralizar toda a aquisição. Eu acho que está certo. Só que, como está muito demorado, eu acredito que se houver a possibilidade dos estados e dos municípios também investirem, inclusive, em recursos próprios, nós aqui estamos dispostos a investir em recursos próprios do município para comprar vacinas. E mesmo a iniciativa privada também poder comprar com essa condição de que doe metade para o SUS e tal, eu acho que vai ser uma coisa muito boa para ver se a gente avança na vacinação. Porque a gente sabe que não há um remédio comprovado, né, de eficácia comprovada para o tratamento da Covid. E como os casos estão aumentando a nível nacional, mesmo aqui a nível do estado do Paraná, a nível do nosso município também nós observamos um aumento muito grande no número de casos, de óbitos. A situação está ficando bem perigosa, nós temos que procurar ações emergenciais e se agarrar em tudo que aparece aí para a gente conseguir acelerar a vacinação, porque é o meio eficaz para a gente poder controlar a doença. Bom, em termos de recursos, quanto o município de Rebouças iria necessitar investir, digamos assim, nessa efetivação de compra de vacinas, prefeito? Olha, ontem eu conversando com o pessoal da nossa Secretaria de Saúde, a nossa secretária Tânia, me passou que se nós adquiríssemos entre 2.000 e 2.500 doses, né, nós tivéssemos hoje, nós vacinávamos os grupos de risco. Né? Eu acho que já era um avanço extraordinário. Então, pensando, vamos supor, 2.000 doses vezes R$120, que é 60 cada dose, uma das vacinas, nós teríamos 240 mil, 250 mil, 300 mil, que o município tem esse recurso para poder investir e adquirir essas vacinas. Seria mais ou menos essa a ideia nossa. Vamos agora aguardar o andamento também, porque a gente sabe que o governo federal está com aquisições em andamento, com encomendas, né, de vacinas vindas dos outros países, e mesmo para fabricar através do Butantan e ali do Instituto do Rio de Janeiro, ali também que fabrica, né, Fiocruz. Então pode ser que se acelere a chegada dessas vacinas, né? Que seria o ideal. Mas enquanto isso a gente tem essa alternativa em paralelo, que é esse consórcio que os municípios estão fazendo para adquirir essas vacinas. Prefeito Luzak, Rebouças, município pequeno, pouco menos de 15 mil habitantes, mais uma vez, assim como outros municípios, sofre um dilema entre a cruz e a espada. Lockdown total quebra um município. Se não faz, pode ocorrer um aumento no número de casos, até por uma questão
que até as pessoas estão comentando agora, que muitas outras pessoas, inclusive quem reside na área rural, até mesmo na área urbana, não estão dando a devida atenção à doença, ao Covid e o agravamento que ele pode trazer. Pois é que houve um relaxamento mesmo, né? E eu observo também um relaxamento achando que a doença já estava indo embora, né? E na verdade não é, ela está se agravando e aumentando o número de casos e de óbitos, o que é mais grave e mais sério. Então, houve um relaxamento e a população também está cansando, né? A gente observa aí um cansaço no povo, o povo não aguenta mais a pandemia, porque as pessoas precisam sobreviver. Mas a gente precisa fazer esse esforço de se cuidar, de ficar em casa na medida do possível, né, de evitar as aglomerações de todas as maneiras possíveis, né, o contato com pessoas de fora, que é outro risco iminente de contágio. Então, eu sei que é difícil, né? É difícil conciliar o interesse da saúde e o interesse da economia, né? Porque o interesse da saúde é que pare para dar uma segurada nos casos, dar uma bloqueada aí, para que a gente daqui uns 15 dias, que é o efeito mais ou menos, a gente tenha uma redução no número de casos. E para que não entre em colapso o sistema de saúde. Aliás, o secretário Beto Preto acabou de falar agora de manhã na televisão que nós estamos prestes ao colapso do sistema de saúde do estado do Paraná. Então é uma coisa muito grave. Está faltando vaga de UTI. Nós já tivemos problemas aqui em Rebouças para encaminhar pacientes nossos de Covid que não tinha vaga na UTI. Nós estamos com os nossos casos aumentando, os óbitos aumentando. Não adianta nós querer fazer o discurso fácil de que existe o tratamento precoce, de que nós vamos resolver. Existem sim medicações que o nosso protocolo, a nossa saúde já está usando, mas que infelizmente em alguns casos não resolvem. Então não tem solução fácil. Vamos criar mais vaga de UTI, vamos investir os recursos de saúde para criar mais vaga. Não se cria vaga de UTI de uma hora para outra, não é só o espaço físico, é o médico que nós não estamos tendo, inclusive aqui em Rebouças nós já estamos tendo problema de falta de médico, porque os profissionais de saúde estão esgotados, né? E a demanda é no Brasil inteiro, então todo mundo está correndo atrás de médico. É enfermeiro, equipe técnica, é medicação que já está começando a faltar, infelizmente. Mesmo essa medicação do entre aspas, tratamento precoce, está começando a faltar. Está começando a faltar. Oxigênio, nós temos risco de falta. A empresa que fornece já não está deixando mais botijões extras igual deixava antes tempo, já inclusive sinalizando com a possibilidade de que falta oxigênio. Então a situação é muito grave e nós temos que colocar na cabeça que é grave. Senão a gente fica alimentando só essa ideia, não dá para fechar. Tem que ter um breque isso, tem que ter um jeito de dar uma segurada. E o lockdown parcial, porque não é total ainda que o governo do estado fez, porque se a gente olhar, praticamente metade da economia está andando. Metade, mais ou menos, metade é considerada essencial, porque o governo ampliou bastante a lista de serviços essenciais. E metade não está andando, está tendo muitas restrições, né? Então, o que é preciso? É preciso que haja uma consciência de que não existe dono da verdade, não pode prevalecer a minha opinião só, tem que ter, nós temos que olhar o conjunto da sociedade, o conjunto de fatores, e se a gente olhar e fazer essa análise dessa maneira, a gente vai ver que é preciso se cuidar e a economia também precisa ser preservada. Mas até para que a economia não tenha um lockdown total daqui a pouco, a gente precisa dar uma segurada. Uma semana já o pessoal já não está aguentando, eu acho que uma semana a gente tem que aguentar. Aqui no município de Rebouças, a gente acatou o decreto do governo do estado. Teve municípios que não acataram, a justiça entrou, né, o Ministério Público entrou na justiça, a justiça mandou acatar. Araucária, que não tinha acatado, o prefeito voltou atrás, acatou. Então, a maioria imensa dos municípios acatou o decreto. Então, nós precisamos desse sacrifício agora, neste momento. Claro que a gente entende, a gente sabe que é difícil. Eu autorizei a Secretaria de Assistência Social e os órgãos do município a ajudarem aqueles que têm atividade atingida
como única fonte de sustento. Nós estamos ajudando na medida do possível também, não estamos só restringindo. Mas o que eu queria deixar claro é que é um decreto do governo do estado, baseado numa situação de emergência na saúde, no caos que está podendo chegar aí na falta de vaga de UTI, que não é sem fundamento também, e que o município tem que acolher. Eu recebi ontem um ofício do Ministério Público Federal, Estadual, da Defensoria Pública Estadual, Federal, e do Ministério Público do Trabalho, me dando 48 horas para dizer se eu tinha aderido ou não ao decreto do governo do estado. Então, se a gente não aderir, também entra o Ministério Público daqui a pouco na Justiça e derruba o decreto do município. Então, nós temos que ter cautela nesse momento, calma nesse momento, se cuidar, atender todas as recomendações da saúde e funcionar os setores essenciais e os outros setores terem um pouco de calma, porque o momento é bem delicado. Ou seja, em resumo, se a situação está ruim, se não houver a colaboração de todos, pode ficar muito pior. Pode vir o caos aí, né? De morrer muita gente por falta de UTI, por falta de oxigênio, por falta de medicamento. Então, é momento da gente se conscientizar. Ter calma no que a gente fala até, porque é um momento bem difícil realmente, e a gente está pedindo a colaboração e o entendimento da população para que a gente tente dar uma freada aí no avanço do vírus, para que se evite mortes e o caos aí no sistema de saúde.